Boa noite a todos e todas, aqueles que nos acompanham na rede mundial de computadores. Hoje recebi o grato encargo de poder falar um pouco com a professora Rogéria, então vou começar me apresentando a colega, e já vou passar a palavra para ela, que de fato é o que me interessa. Me chamo Elias Menta, sou graduado em Direito, mestre em Direitos Humanos e doutorando em Direitos Humanos no mesmo programa que a querida professora Rogéria. A professora Rogéria também é mestre em Direitos Humanos pelo UFG, advogada, especialista em mediação de conflitos e direito militar, e falará um pouco sobre o assédio sexual no ambiente acadêmico, e nós poderemos fazer algumas trocas sobre a temática. Então, já passo a palavra para que a professora Rogéria possa usar dela da forma como está programada, e no curto espaço de tempo a gente retoma, né, para poder fazer debates, questões que vierem da nossa audiência. Fique à vontade, professora. Muito obrigado. Obrigada, Elias. Muito obrigada e parabéns pela organização do evento, parabéns para a UEG Pires do Rio, parabéns pelo 2º Congresso de Direito Constitucional. Muito obrigada pelo convite, parabéns pela organização. Eu gostaria de compartilhar um slide para eu falar um pouco sobre essa situação de assédio moral e sexual, porque não dá para a gente falar de assédio sexual se a gente não fala de assédio moral, porque essas duas situações de violência estão muito juntas, caminham muito juntas. Só um minutinho, vou compartilhar com vocês a minha tela. Isso. Então, o título aqui da minha fala, rapidinho, é um leve esboço dessa situação de violência, porque não dá para aprofundar a temática. Assim como qualquer outra situação de violência, são situações muito complexas, não é? Que exigem um maior aprofundamento. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão, tá bom? Então, como é que a gente fala hoje sobre a situação de assédio sexual sem falar de assédio moral? Fica muito difícil, né, pessoal? Então, por isso, eu vou atrelar os dois assuntos, as duas situações de violência. Então, já me apresentaram, né? Já me apresentaram aí. Eu também sou colega aí do Elias, lá no Programa Interdisciplinar de Direitos Humanos na UFG, e a temática que eu abordei na minha pesquisa foi justamente o assédio moral. Então, pessoal, nos últimos tempos, nos últimos 4 anos, tem aumentado sobremaneira as situações de assédio sexual. Não só no ambiente de trabalho, mas no ambiente acadêmico, nas relações de ensino-aprendizagem, né, nas relações interpessoais de ensino-aprendizagem, nos processos de trabalho e na convivência no ambiente acadêmico. Então, é fundamental a gente tratar dessa situação, falar mais sobre o assunto. A gente vê aí um gráfico do Ministério Público do Trabalho, o quanto tem aumentado essas situações de 2022 para 2023. A gente está vendo aqui um percentual, né, de acordo com algumas instituições públicas, e a gente tem que ter um marcador muito importante, que os maiores alvos são pessoas do gênero feminino ou aquelas pessoas que se aproximam do que a sociedade diz que é feminino, né? Então, a gente precisa estar atento a situações de violência de gênero, quando a gente fala de assédio sexual e assédio moral no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho, dentro dos processos de ensino-aprendizagem, dentro dos processos de trabalho e dentro da convivência ali da comunidade universitária. É importante que a gente esteja atento às situações de violência de gênero, porque os maiores alvos são pessoas do gênero feminino. Eu coloquei mais um gráfico, né, para a gente dar uma olhada nessas situações de assédio moral e sexual, porque elas andam muito próximas uma da outra. Às vezes, a situação, a dinâmica se constitui iniciando com uma situação de assédio moral e termina com uma situação de assédio sexual. Ou o contrário, começa com uma situação de assédio sexual e caminha para uma situação de assédio moral, até que a pessoa adoeça. Por que é importante a gente trazer uma perspectiva interdisciplinar para trabalhar a temática do assédio moral e assédio sexual?
porque a gente precisa de várias lentes para compreender o fenômeno violento. Não é? São fenômenos complexos que exigem outras lentes, outros campos de saberes, de conhecimentos, para compreender a situação de violência. Legislação que trata sobre o tema, legislação que atravessa a temática, gente, tem muito, tem demais. Tem aí a Constituição Federal, né, que tem alguns dos seus artigos violados, alguns princípios importantes violados, tem legislações esparsas que trabalham o tema e atravessa essa situação. Então, política e legislação para combater esse tipo de situação é infinita, é muito grande, principalmente de 2022 até a presente data. E por que as coisas não mudam? Por que essas situações continuam acontecendo e as estatísticas crescendo? Porque essas situações elas vão se aperfeiçoando. À medida que as relações interpessoais vão caminhando, as dinâmicas de violência elas também vão se adequando e se tornando sutis e de difícil identificação. Por isso que a gente precisa do suporte da filosofia, né? A gente precisa desenvolver um exercício intrapsíquico para pensar na nossa postura, na nossa postura diante das situações de violência, porque às vezes a gente presencia, né? Às vezes a gente não tem um lugar para a gente buscar uma ajuda. A gente precisa também estar atento às nossas relações interpessoais. Como é que a gente constitui essas relações, não é mesmo? E tem que ter um olhar para a instituição. Por quê? Porque se ocorrer uma situação de assédio moral ou assédio sexual, seja no campo do trabalho, nas relações de trabalho, ou dentro do ambiente acadêmico, a instituição ela já falhou. Porque é a instituição que tem todo o aparato normativo, toda a máquina burocrática para fazer cessar aquela ação e para coibir. E quando ela falha, acontecem essas situações no ambiente acadêmico ou em outro local que a gente desenvolve as nossas relações interpessoais, no campo do trabalho ou no ensino-aprendizagem. Então, a instituição já falhou quando ocorre uma situação de assédio moral, assédio sexual, dentro do seu ambiente. A gente precisa de um suporte da sociologia, porque tem questões que são construídas a partir da sociedade que a gente vive, não é? E a gente precisa também de uma perspectiva restaurativa, porque hoje não é suficiente tratar a situação de assédio moral e assédio sexual só com punição. Não é suficiente. A gente tem que ver depois, aconteceu, o que dá para reparar os danos e compensar as perdas. Não é? E todo mundo pode contribuir no combate a essa situação. A instituição, as pessoas que estão ali no campo de trabalho ou dentro de uma sala de aula, a família, a prevenção das situações de assédio moral e assédio sexual começam em casa. Começam lá em casa, quando há uma divisão do trabalho mais justa. Quando o cuidado ele é dividido de maneira mais equinânime com quem a gente mora na nossa casa. Porque aí a mulher, por exemplo, que são os maiores alvos, pode investir mais nas suas carreiras profissionais, né? Almejar uma ascensão profissional, por exemplo, né? Então, o combate às situações de assédio moral, assédio sexual, esse combate ele começa em casa, com a mudança de cultura. Nós temos aí uma legislação na tela também, que a gente tem muita legislação nova, tem legislação para combater o abuso de autoridade, a revitimização, nós temos legislação que tem um olhar atento à violência psicológica contra a mulher. Nós temos aí legislação que trata sobre a política institucional no âmbito federal, municipal e do Estado, dentro de toda a administração pública, que exige que todas essas instituições tenham um programa de prevenção, combate, enfrentamento ao assédio moral e ao assédio sexual e outras discriminações dentro desses ambientes. Nós temos uma legislação muito recente que fala sobre a CIPA, né? A gente fala a lei da CIPA, mas é uma legislação que fala da política para
garantir a inserção da mulher no mercado de trabalho, garantir que ela fique lá e que ela se insira no mercado de trabalho. E falam das responsabilidades da CIPA. Hoje, a CIPA nas empresas precisam abordar essa temática, porque é uma situação de violência que deteriora muito a saúde mental dos trabalhadores. Então, de 2021 para cá, 22 e 21, tem muita legislação que atravessa essa problemática. Então, legislação, gente, tem demais. Mas a gente precisa do suporte de outros olhares, outros saberes, para poder compreender esse fenômeno violento, que é o assédio moral e assédio sexual. Então, é uma visão sistêmica mesmo, né? Eu coloquei até essa figura aí na tela, não sei se vocês estão vendo, né, de um elefante, que aí essa figura ela é muito clássica quando a gente vai trabalhar a perspectiva sistêmica, a visão sistêmica, né? Que a gente trabalha em equipe, em grupo, e um influencia o outro, a gente vive em coletividade. Né? Então, a gente não tem como a gente recortar o assédio sexual, recortar o assédio moral e outras formas de discriminação. A gente precisa trabalhar ali essas violências paralelamente. Por quê? Porque são fenômenos de violência e têm a sua complexidade. Né? Então, a gente precisa de outras lentes para compreender. E aí, gente, a primeira coisa que a gente percebe quando a gente está ali de frente, ou vivenciando, ou observando, vendo a situação de assédio moral ou assédio sexual, a gente vai ver muito a dignidade da pessoa humana sendo violada. A primeira coisa que acontece é essas pessoas perderem um rosto, perderem uma identidade. Acontece muito de a pessoa ela se transformar num meio para atingir um fim. Então, eu uso o outro. A intenção é usar o outro para alcançar a minha necessidade, o meu desejo que eu preciso atender. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é que aquele ser humano, ele deixa de ser um ser humano para aquele que está praticando aquela violência. E por que isso é importante? Falar de dignidade da pessoa humana quando a gente fala do assédio moral, assédio sexual, e eu vou incluir aqui outras formas de discriminação. Essas discriminações podem ser em razão de raça, classe, gênero, em razão de outros marcadores sociais da diferença. Por que é importante a gente falar da dignidade da pessoa humana? Porque ela é violada. E por que essa dignidade da pessoa humana não pode ser violada? Porque a gente luta por uma vida com dignidade. Não é qualquer vida, né, que a gente precisa preservar. É uma vida com dignidade, com o mínimo. E um ambiente acadêmico que ocorre situações de assédio sexual, moral, outras discriminações, é um ambiente que viola a dignidade das pessoas. Essas pessoas, elas precisam do mínimo, do respeito, da paz, de ser vista como um ser humano, ao invés de um caminho para alcançar um resultado que o outro deseja. Então, a violação da dignidade da pessoa humana está muito presente nas situações de assédio moral, assédio sexual e outras formas de discriminação. Aqui eu já vou aproveitar o espaço para deixar aqui uma sugestão de leitura, que a gente vai trabalhar muito essa situação de dignidade da pessoa humana, porque fica uma coisa tão distante, né, gente? Tão impalpável, mas quando a gente tem acesso a uma obra ou a uma película, um filme, talvez isso dá maior instrumentalidade. Então, para a gente conhecer um pouco, falar um pouco, vivenciar um pouco o que seria a dignidade da pessoa humana, eu sugiro aí um filme chamado Parasita. Tem aí nas plataformas, né? Então, eu gostaria de convidar vocês para assistir esse filme, porque esse filme trabalha muito bem a questão da dignidade da pessoa humana. Tem também uma outra obra que eu gosto muito, não estou ganhando nada por isso, viu, gente? É porque eu já li, gostei e estou indicando. É uma obra que chama O que o Dinheiro Não Compra, Os Limites Morais do Mercado. Essas duas obras trabalham de uma forma muito interessante a questão da dignidade da pessoa humana. Então, fica aí para vocês a dica, tá? Pessoal, as situações de assédio moral, assédio sexual e outras formas de discriminação, elas violam frontalmente bens jurídicos muito importantes, que estão lá no topo.
um dos bens jurídicos violados constantemente com essas situações de violências ocorrendo no nosso ambiente, seja acadêmico ou de trabalho, é a saúde. A saúde das pessoas ficam bem comprometidas, principalmente a saúde mental. E a gente tem alguns bens jurídicos muito violados. Por exemplo, a liberdade. Então, a liberdade é um bem jurídico que é violado tanto quando a situação de assédio sexual ocorre e a situação de assédio moral ocorre. A liberdade de ter acesso ao mercado de trabalho, a liberdade de escolher uma profissão, a liberdade de estar num ambiente acadêmico, tentando uma ascensão profissional, que é direito de todos, né? E o assédio sexual viola frontalmente a liberdade sexual, a dignidade sexual. Eu tenho o direito de escolher quem eu quero construir um afeto, um romance, né? Uma relação interpessoal mais próxima. Então, quando a pessoa me força, não é? Aproxima e investe em cima de mim sobre essas condições, né? Está violando frontalmente a liberdade sexual, a liberdade de ter acesso ao mercado de trabalho, de ascensão profissional, né? E a liberdade de trabalhar mesmo. O trabalho, pessoal, não é só um castigo, o trabalho não é só um fardo, o trabalho, ele faz parte do processo de humanização. A gente muda o meio onde a gente vive para atender às nossas necessidades. Então, isso nos constrói como pessoa também. Hoje é muito importante o trabalho para as pessoas. E essas situações de assédio moral e assédio sexual embaraça muito o acesso a esses ambientes. E aí, pessoal, eu coloquei essa imagem aí da pessoa sem rosto, porque é justamente isso, é como as pessoas se sentem. Quando a gente está sofrendo uma situação de assédio moral e assédio sexual, a gente se sente sem rosto. E a pessoa que está praticando, a última coisa que ela vê é um ser humano, uma pessoa na frente dela. Ela vê uma escada para ela subir. Ela vê uma oportunidade para ela atender uma necessidade dela. Ela vê uma retaliação quando uma pessoa não atende um pedido dela. Então, o que acontece? É uma coisificação das pessoas. É uma objetificação da pessoa. Então, a dignidade da pessoa humana fica muito prejudicada. É como está aí mesmo na nossa tela. Uma pessoa sem rosto. É um distanciamento da humanidade do outro. A gente perde um pouco aquelas interações humanizadas. Deixa eu passar o slide. Só um minutinho. Então, né, pessoal, é importante a gente tratar de algumas questões conceituais é importante. E como o tempo é curto, né, para ser uma coisa muito objetiva, uma fala muito objetiva, eu costumo dizer que o assédio sexual, ele é toda conduta que tem uma natureza sexual, que não é desejada. Então, mesmo que a pessoa ela rejeita, ela se manifesta que não tem interesse, o outro continua insistindo, vai cercando e vai insistindo. E isso viola a liberdade e a dignidade sexual do outro, quando eu estou falando de assédio sexual. Então, pessoal, depois do não, tudo pode ser assédio. Tudo pode ser assédio. Quando eu falo dessas situações de assédio moral, assédio sexual, eu gosto de adotar uma autora que chama Marie-France Irigoyen. Foi um referencial teórico importante na minha pesquisa de mestrado. Então, ela traz essas pontuações. Tudo depois do não pode ser uma situação, pode configurar uma situação de assédio sexual. Né? Então, a gente precisa fixar na nossa mente, gravar, que vai ter sempre uma dinâmica de insistência e resistência. Insistência e resistência. Insistência e resistência. Então, para as mulheres, é importante, por exemplo, que são os maiores alvos, não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas que trazem essa informação para a gente, ou a pessoa que se aproxima muito do que é considerado feminino.
Então, a gente precisa estar atento a essa insistência e resistência. Então, no menor desconforto do outro, o ideal é que a gente recue, né? Então, é importante para o outro o sim ou não. É um sim, sim. Não é um sim, talvez, tá querendo, tá aparecendo, eu acho que é. É perguntar e obter a resposta. É claro que a gente tem que recuar, né, e dar um campo de atuação para aquela pessoa. Porque dependendo da situação, ela não pode nem dizer não. Ele não pode nem dizer não, né, porque tem medo. Porque a situação de hierarquia é tão grande que não tem como dizer não. Então, é importante a gente estar atento para a gente nos fortalecer e aprender a dizer não, a gerar desconforto e a sustentar o desconforto do outro. Não, eu não tenho interesse. Não, eu não quero. Olha, por favor, colega, pare. Eu não gostei da brincadeira. Olha, não venha ao caso. Olha, com licença. É abandonar o espaço, é demonstrar qualquer sinal que não tem interesse, né? Para a pessoa entender aquilo. Porque depois do não, tudo pode ser assédio. Para o homem, só o sim é sim. Para a mulher, por exemplo, é importante que ela manifeste que não tem um interesse. Porque senão aquilo vai crescendo, e de repente a gente está ali numa situação de violência. Então, pessoal, o assédio sexual também é crime, né? Mas pode ser uma infração disciplinar dentro do ambiente acadêmico. Hoje é exigido que as universidades tenham uma ouvidoria, faça investigações, conduzam investigações e tenha punição também para as pessoas que cometem esse tipo de conduta. Então, além de ser assédio sexual, ser um crime, e ter a possibilidade de ser responsabilizado lá na esfera penal, também pode ser responsabilizado dentro da administração pública, por exemplo, que é o caso da UEG. A UEG é uma universidade do Estado que provavelmente tem toda uma estrutura normativa, um corpo normativo que rege a conduta tanto dos alunos, quanto docentes, quanto técnicos, né? Então, as pessoas que estão ali vinculadas à instituição, dentro de uma comunidade universitária, elas estão sujeitas a responder disciplinarmente, a serem responsabilizadas administrativamente. Aluno, da mesma forma, porque certamente tem um regime disciplinar discente, né? Então, às vezes, a pessoa vai responder tanto na esfera administrativa, quanto lá na esfera penal. Então, dentro da responsabilização penal, o assédio sexual vai se constituir com o constrangimento do outro. Então, eu quero obter uma vantagem, um favorecimento sexual. Eu quero que a minha necessidade, o meu desejo sexual seja atendido. E aí, eu vou provocar investidas no outro. E tem que estar dentro do campo do trabalho, tem que ter uma hierarquia, né? Tem que ter uma hierarquia, e a gente sabe que já tem consolidado na nossa legislação que a relação, por exemplo, docente-aluno, dentro dessa relação docente-aluno, tem uma hierarquia aí, uma hierarquia simbólica, mas tem. Então, essas relações interpessoais, né, atravessadas por situações de assédio sexual, pode configurar uma responsabilização na esfera penal, uma responsabilização administrativa, já que a administração pública tem que estar atento para essas situações de violência. O assédio sexual, pessoal, ele se configura dentro de relações de poder. Eu gostaria até de convidar vocês para assistir um filme da década de 90, o filme chama Assédio Sexual. Vocês fiquem atentos a uma cena que a mulher fala assim, eu tenho o poder. Então, quem assedia? É quem tem o poder. É quem tem o poder, independente de ser mulher ou não. Apesar de as mulheres serem os maiores alvos, independente do gênero da pessoa, é quem é detentor do poder. Então, é quem tem o cargo de gestão, é quem é o docente, ou se é uma relação discente com discente, um é homem, o outro é mulher, uma é mulher negra, e a outra não é uma mulher negra. Então, sempre vai ter essa hierarquização que a nossa sociedade carrega,
porque a gente sabe que a gente está inserido numa sociedade que é extremamente hierarquizada, que a gente cria categorias de pessoas, ela está muito presente nas situações de assédio sexual. Quando a situação está dentro da responsabilização penal, precisa ter essa hierarquia. Fora dela, quando é uma relação vertical, uma relação horizontal, pode configurar, por exemplo, a importunação sexual. Se eu tivesse mais tempo, a gente ia falar um pouco mais sobre isso. Mas o assédio sexual, ele pode ser vertical, de cima para baixo, por chantagem. Então, a pessoa exige uma conduta sexual da outra, né, para atender uma necessidade sexual da outra, né, em troca de benefícios. Ou o contrário, para evitar um prejuízo. Né? É crime, e hoje as instituições públicas podem, inclusive, remover a pessoa de uma unidade órgão para outra, se ela quiser, se ela tiver interesse, se aquela dinâmica ali estiver prejudicando ela, se ela estiver sofrendo retaliação. Ela pode ser deslocada de um lugar para o outro em razão de uma situação de assédio sexual. O assédio sexual também, ele pode ocorrer horizontalmente, né? É o assédio sexual horizontal ambiental. Então, pode ser por intimidação. Então, são provocações sexuais mesmo inoportunas. Né? Então, eu chamo o colega, mostro na tela do computador do trabalho ali uma pornografia, né? Então, aquilo ali embaraça as atividades, né? É uma quebra de confiança, porque eu estou ali para trabalhar, para desenvolver minhas atividades, e tem essas interrupções, né? São situações ofensivas, que vai estar ali a insistência e a resistência ali o tempo todo. Pode ser individual e pode ser em grupo, mas se for em grupo, as condutas serão individualizadas. Então, a pessoa vai responder na medida da sua culpa. Né? Então, vai ter, se na UEG existe uma situação de assédio sexual de 2 pessoas em relação a 3, será individualizado a pena, não é? Dentro da responsabilização administrativa, vai ser processos diferentes, né? Investigações diferentes, PAD, processo administrativo disciplinar diferente. E o assédio sexual ambiental, ele não é crime, não configura crime, mas pode ser uma importunação sexual, por exemplo, né? E a importunação sexual não exige hierarquia. Então, eu estou ali no centro de Goiânia, passando, e aí a pessoa está ali me importunando, passa a mão em mim, dentro do ônibus roça em mim, então isso pode configurar importunação sexual. E pode configurar importunação sexual sem tocar? Claro que pode. Não precisa tocar o outro para configurar uma importunação sexual. Pode ser num ônibus coletivo, pode ser em festas, não é? E o estupro? Gente, o estupro é diferente. O estupro precisa ter violência grave, tem que ter violência ou grave ameaça, não é? De conjunção carnal ou outro ato que vai me satisfazer sexualmente. E o ato obsceno? Ato obsceno é crime, mas são gestos de conotação sexual em local público. Então, é diferente. Tem alguns exemplos de condutas que eu poderia dizer que é assédio sexual. Né? As condutas físicas pode ser tocar sensualmente, roçar no corpo da outra pessoa, fechar a passagem para ela não passar, acariciar, agarrar, beliscar, bloquear a passagem, igual eu já disse, né? Com o objetivo de avanço sexual. Então, você vai perceber, você vai notar que tem uma intenção sexual. E condutas verbais também, né, pessoal? Falar sobre a sexualidade, o tamanho do bumbum, né, o tamanho do tórax da pessoa, né? Falar da orientação sexual da pessoa, da identidade de gênero, do corpo da pessoa, né? Observações sexistas, nossa, ela pinta unha de vermelho, ela está querendo, né? Brincadeiras ou provocações sexuais, né? Levar, por exemplo, um pênis de borracha para a sala de aula, ou não ter nada a ver com o conteúdo que a pessoa está estudando, convite insistente para sair. A pessoa disse não, então o ideal é que a gente respeite, né? Porque se você não respeita, pode configurar a situação de assédio sexual. Brincadeira, provocação, proposta indesejada, né, de caráter sexual, por e-mail, SMS, WhatsApp, pergunta sobre a vida privada. Ai, nossa, fiquei sabendo
o Elias separou, nossa, é mesmo, separou, não é da conta da gente, não é? A gente tem que ter um distanciamento. Contar mentiras, espalhar boatos sobre a pessoa, espalhar imagem íntima, pode configurar, além de assédio sexual, outras violações também, não é? Tem muita legislação nova aí na esfera penal que pode ser configurada com essas condutas inapropriadas. E condutas não verbais é manter no computador, por exemplo, cartaz, foto, desenho animado, mostrar no celular imagem de pornografia, né? Enviar material de caráter sexual ofensivo, levar brinquedo, igual eu já disse para vocês. Conduta não verbal é os olhares fixos. Então, você está ali, todo dia você trabalha com a pessoa, toda vez que você chega para o trabalho, ela está lambendo os lábios, mordendo os lábios e olhando para você com aquele olhar fixo. Olho de peixe morto, gente. A pessoa não para de olhar para você, você está desconfortável e a pessoa não se toca. Aquele olho de peixe morto. Então, você já tem que desconfiar. A pessoa fechou a cara, a pessoa abandonou o espaço, a pessoa fingiu que não está te vendo, está olhando o celular, você já tem que desconfiar que a pessoa não tem interesse. Então, é melhor recuar. É melhor ser direto, objetivo. Oi, colega, quer sair comigo? Estou apaixonado. Vamos sair, vamos namorar? Não. Aí o não você recua, tá bom? Então, gestos depreciativos, né? Ficar se massageando, lambendo os lábios, piscando, expressões faciais de natureza sexual. Então, tudo isso pode vir a configurar uma situação de assédio sexual. O modus operandi, gente, existe um intervitime e um intercrimes, que eu gosto de trazer muito para essas situações de violência. Assédio moral, assédio sexual. Mas nós não temos tempo, falta... Ih, já acabou o tempo, falta 15 minutos, hein, gente? 10 minutos. Uma outra oportunidade, a gente fala desse intervitime, porque a gente, conhecendo esse intervitime, a gente pode, num campo pequeno de atuação, a pessoa que é alvo, ela pode cessar a ação do agente, se ela conhece o passo a passo, como essas situações de assédio sexual se constroem. Se a gente conhece o passo a passo, em cada etapa a gente pode barrar essa pessoa. E, gente, qualquer pessoa pode ser vítima de situações de assédio sexual. Há homens também. A diferença de um homem para uma mulher é que o homem não conta. Porque se ele for dividir com alguém essa situação constrangedora, o que vai acontecer? Ah, não, cara, você não é homem, não? Vamos, pega essa mulher, pega esse homem, você não é homem, não? Que isso? Você tá mole demais. Então, por quê? Porque a gente vive numa sociedade machista, não é? Então, a gente espera algumas posturas, né, de determinadas pessoas, né, que mesmo sendo desumano, desrespeitoso, isso acontece. A luta contra o machismo, o racismo, é diuturna, é todo dia. E todos sofrem com essas situações, homem e mulher. Mulher, a estatística é mais alta, a gente sabe disso, os maiores alvos são mulheres. Mas homem também sofre assédio. Homem também sofre. Eles só não contam para não se expor. E aí, pessoal, resumindo, a situação de assédio sexual, a gente acaba percebendo que acontece uma coisificação do outro. O outro, ele é visto como um objeto para me atender. E muito de alguns pesquisadores, alguns estudiosos, trazem reflexões que vai fazer a gente compreender um pouco essa situação que a gente vive hoje, com essas estatísticas elevadíssimas, né? Aí eu deixei aí o Bauman, né, que fala da modernidade líquida, a psicanálise também traz grandes contribuições, né? Esse tempo que a gente vive, pensando muito na gente mesmo, nas nossas necessidades, também contribui, né? A quebra de expectativa, às vezes a gente cria uma expectativa sustentada por estereótipos, né? E aí a gente acaba se decepcionando, porque não é aquilo que a gente imaginava, né? Não é porque a pessoa é A ou B, tem alguma característica individual que ela precisa me atender na minha necessidade, né? Que às vezes a pessoa está ali e aí o outro pensa, como ousa me rejeitar?
Eu estou dando em cima dela ou dele e a pessoa está me rejeitando? Quem que o outro pensa que é? Então, começa com uma situação de assédio sexual e já parte para uma situação de assédio moral. E aí, pessoal, é importante que a suposta vítima ou os maiores alvos, eles assumam uma responsabilização de dizer não mesmo. Não, eu não quero. Não, por favor, pare. Não, você está me incomodando. A gente precisa se fortalecer para conseguir dizer o não, né? E nós sabemos que nós estamos numa sociedade que tem um papel masculino dominante, né? Então, tem muitas questões de gênero ali, violência de gênero, né? Tem muitos estudiosos que falam sobre a colonialidade de gênero, né? E a gente sabe que tudo que remete ao feminino é inferiorizado. Então, homens com postura afeminada, que a sociedade diz que é afeminado, mulheres, homens, trans, né? Pessoas gays, essas pessoas elas são extremamente violentadas no nosso dia a dia, porque tudo que nos remete ao feminino é objetificado. Então, nós precisamos estar atentos e trabalhar muito essas questões, né, na nossa sociedade, porque se não muda isso, não vai mudar a situação de assédio moral e assédio sexual. Gente, é importante deixar claro que assédio sexual não é amor, não é sedução, é imposição sexual. É ofensa sexual. E a gente sabe que nós estamos numa sociedade relacional. A América Latina é uma sociedade relacional, né? A gente toca mais, a gente beija mais, a gente aproxima mais, a gente toca mais as pessoas. Então, a gente vai precisar rever muita coisa, né? Para isso ser evitado. E aí, gente, para as pessoas que estão sofrendo, é deixar a recusa muito explícita. Muito explícita. Não sentir culpa, nem vergonha, não se sentir submissa e nem obediente. Não, eu não quero, não, eu não tenho interesse, por favor, se afaste, por favor, você está me incomodando, eu vou encaminhar para outras vias. Então, a gente tem que nos fortalecer para fazer isso. Eu não vou falar do modus operandi, porque nós já estamos terminando, né? Mas é importante a gente conhecer um pouco o modus operandi. Marie-France Irigoyen, ela mapeia, por exemplo, as situações de assédio moral, o passo a passo, como é que se constrói. Se a gente conhece esse passo a passo, a gente pode atuar em cada etapa antes de se configurar essas situações de violência. E aí, pessoal, a gente acaba cercado numa teia de aranha, porque a gente às vezes pergunta, meu Deus, será que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, eu não estou acreditando. Então, a gente acaba ficando um pouco fora da realidade, porque de fato aquilo está acontecendo, mas a gente não acredita. A gente precisa acreditar na gente mesmo. Se está desconfortável, está acontecendo alguma coisa que não está certa. E aí, onde tudo começa? Começa na expectativa do outro. Às vezes, eu deposito uma expectativa que o outro vá atender as minhas necessidades ou os meus desejos. A gente sabe que o desejo do ser humano é infinito, não é? É um saco sem fundo. Já dizia Freud, e é isso que movimenta a gente na vida, no mundo. E aí a gente tem que estar atento. Por quê? Porque às vezes você cria expectativa, mas você não perguntou para o outro se o outro vai te atender. E aí a pessoa não te atende, você fica frustrado, não é? E aí impõe o poder sobre o outro para que o outro faça o que eu quero. Né? E aí a pessoa fica nervosa, agressiva, entra em cólera e começa situações de violência, que pode ser assédio sexual ou assédio moral. E aí, pessoal, eu coloquei aqui uma figura de algumas pessoas com características individuais, mas que trazem marcadores sociais importantes que favorecem essas situações de violência. Né? Então, numa outra oportunidade, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas nós precisamos estar atentos aos maiores alvos: mulheres, mulheres negras, homens negros. Né? A gente tem que ficar atento com algumas pessoas, alguns grupos sociais que são vulnerabilizados na nossa sociedade. A gente tem que estar mais atento a essas pessoas. E aí a gente sabe que isso prejudica demais a mulher no campo do trabalho, a mulher na ciência, a mulher na academia. Eu costumo dizer o seguinte, que o assédio moral e o assédio sexual, ela é uma ferramenta muito eficiente para manter as desigualdades na nossa sociedade, não é? Porque a situação de assédio sexual e assédio moral, os maiores alvos são mulheres. Logo, as mulheres serão prejudicadas na academia. As mulheres serão prejudicadas no mercado de trabalho.
E aí é um efeito cascata. E aí a gente tem que estar atento ao consentimento, pessoal. Se a pessoa ela é muito vulnerável a ponto de não ser possível considerar o consentimento dela, aí, pessoal, eu sinto muito, é estupro mesmo, é estupro. Então, se você está ali com uma pessoa que está ali fora da idade adequada, se você está ali com uma pessoa que ela é tão vulnerável, mas tão vulnerável que o consentimento dela não justifica, não faz sentido, aí, pessoal, sinto muito, já não é assédio sexual, é estupro mesmo. Então, a gente tem que estar atento com a vulnerabilidade da pessoa que a gente está ali nas nossas investidas. E o que não é assédio sexual, pessoal? O que não é? Pessoal, não é assédio quando não há imposição da vontade sobre o outro. Então, é recíproco. Então, eu olho para o Elias morde os lábios, eu mordo também, e está tudo certo. Então, tem um jogo de sedução, um flerte, um galanteio, né, que elimina qualquer hipótese de situação de assédio sexual. Eu vou deixar aí uma sugestão de uma série. Essa série, ela está na Netflix e é muito interessante. Vale a pena vocês dar uma olhada nessa série aí, que está na tela. Então, pessoal, muito obrigada. O nosso horário aqui já estourou. Eu estou à disposição. Infelizmente, não foi possível a gente aprofundar, explorar melhor o tema. E, como qualquer fenômeno violento na nossa sociedade, é preciso trazer outras lentes para que a gente possa compreender essas situações e combatê-las de maneira mais efetiva. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Muito obrigado esse congresso de direito constitucional, que é muito pertinente. Muito obrigada, Elias, por me acompanhar até agora. Eu que agradeço, professora. É sempre uma alegria poder ouvi-la. E para iniciar nosso debate, para que a gente possa pensar juntos, me vieram algumas questões na cabeça, principalmente pensando no seu objeto de pesquisa, né? Foi até onde eu sei, eu posso estar redondamente enganado, mas a senhora tem uma pesquisa também estatística dentro da universidade sobre as comissões de paz, enfim, sobre a forma de apuração. Então, eu gostaria de saber um pouco o que você pensa sobre o procedimento, né, o procedimento de apuração, e nesse contexto a revitimização da própria vítima, né, que tem que, além de tudo, ela ainda vai para uma via sacra, né, de ser ouvida, de produzir prova, de apresentar eventuais documentos, gravações, filmagens, enfim. Então, eu tenho duas questões aí. A primeira seria essa, eu queria saber o que você pensa sobre isso, que é uma ponta, e na outra ponta, também é uma matéria que me traz alguma preocupação, que é o mau uso das ferramentas, né? O mau uso da ouvidoria, o mau uso das comissões de paz, o mau uso das sindicâncias, quando pessoas decidem ingressar com notícias, né, de esse denuncismo, na verdade, às vezes tem alguma coisa contra algum professor ou eventualmente um colega, e escolhe um foro que não é o foro de debate, né? Colocam eventuais acusações que são gravíssimas para apuração de uma máquina, de um sistema que também tem o seu custo, e que no final, muitas vezes, não vai dar nada, mas gera um desgaste, né, desse alvo. Então, nessas duas perspectivas, né, seja na perspectiva da vítima stricto sensu, seja na perspectiva da ferramenta, eu queria saber um pouco o que você pensa, o que você estudou no seu processo aí de dissertação, para a gente pensar também sobre essas questões. Obrigada, Elias, pelos seus apontamentos. Bom, na minha pesquisa, eu sou muito dura com essa estrutura correcional, dentro do ambiente acadêmico. Então, quando acontecem essas situações de assédio moral, assédio sexual e outras formas de discriminação, no ambiente acadêmico, na esfera federal, tem um fluxo, né? Então, as manifestações chegam na ouvidoria e vão para essa corregedoria, e lá é feita uma análise jurídica muito criteriosa, né, que é o juízo da admissibilidade. Então, tem que ter elementos mínimos
de autoria e materialidade daquela infração disciplinar. Porque o assédio moral, assédio sexual e outras formas de discriminação, elas violam legislações internas da instituição e da administração pública também. Só que as pessoas que sofrerão prejuízo em razão de eventual conduta que vai ser configurada assédio moral, assédio sexual ou outras discriminações, elas não têm importância. Não tem importância para a administração pública. Então, a pessoa ela vai ser ouvida, ela é mero elemento de prova. Então, a administração pública, ela reúne provas com a investigação ou com o PAD, mas aquela pessoa que sofreu, eventualmente sofreu, porque vai estar sendo ainda investigado, sendo conduzido o PAD, aquela pessoa não tem importância. O prejuízo que ela sofreu não importa. Por quê? Porque no cometimento de uma infração disciplinar, seja ela qualquer, quem é violado é a administração pública. A preocupação é que o serviço prestado da administração pública para a sociedade não fique prejudicado. Isso eu critico muito. Então, dentro da responsabilização disciplinar, quem é o ente que foi violado é a administração pública. Então, eu critico. E esse modelo chave e fechadura, que a conduta acontece, é descrita ali na manifestação, na ouvidoria, e aí a pessoa vai pegar ali na análise jurídica a conduta e vai comparar com a legislação. Então, a conduta tem que encaixar naquela legislação. Só que a legislação, por exemplo, 8.112, ela é da década de 90. E o assédio moral, o assédio sexual e outras discriminações mudou muito. Então, vai evoluindo, vai se aperfeiçoando. Então, eu estou trabalhando ali com um Fusca competindo com uma Ferrari. Então, a legislação está ali, ó, a parte de tartaruga, e o assédio está bombando. Então, eu critico essa estrutura. E eu critico também o abandono da vítima. Porque a vítima vai prestar o seu depoimento e tchau, vai embora. Hoje, por exemplo, a UFG, ela tem outros caminhos. Por exemplo, a Câmara de Mediação de Conflitos. Porque, às vezes, as informações que estão ali na manifestação não são suficientes para configurar, pelo menos, minimamente, elementos mínimos de autoria e materialidade de uma infração disciplinar qualquer. Mas aquilo causou um mal-estar. Então, pode ser que essa situação vá ser migrada para a Câmara de Mediação. E aí lá a gente vai conversar, e lá sim, os sentimentos dessa suposta vítima vai ser considerado. A gente vai tentar atender necessidades, reparar danos, compensar perdas, né? Mas a estrutura correcional, eu critiquei muito na minha pesquisa, por causa dessa disparidade. A legislação é antiga, e o assédio está sempre se aperfeiçoando, as condutas estão sempre se aperfeiçoando. E a questão do denuncismo, eu vejo com maus olhos com essa questão de denuncismo. Se está havendo um denuncismo, a culpa é da instituição. Se a pessoa está indo lá na ouvidoria e está registrando uma situação que não se configura assédio moral, assédio sexual, outras discriminações, ainda assim ela precisa ser ouvida, ela precisa ser orientada. Essa pessoa não sabe diferenciar assédio de um conflito, por exemplo. Quem está errando? A instituição está errando. A instituição ela precisa oferecer para a comunidade universitária informações. É palestra, é campanha, é uma ouvidoria com acolhimento, com perspectiva de gênero, raça. Então, hoje, a gente tem um modelo de ouvidoria que você pega o telefone ou manda pela internet. As pessoas elas precisam ter um espaço para elas irem conversar. Precisa ter um acolhimento dessas pessoas. Então, se está havendo um denuncismo, é culpa da instituição que não está orientando essa comunidade universitária adequadamente. E digo mais, é ótimo que haja denuncismo, é ótimo. Porque as pessoas estão se sentindo seguras e confortáveis de ir até a ouvidoria e fazer seu registro. Isso é bom, a gente não pode coibir isso. Sabe por quê? Porque tem um filtro. Tem um filtro. As pessoas elas não vão ser demitidas, por exemplo, injustamente, porque o corpo de servidores que trabalham com PAD, com sindicância, eles são profissionais que estão preparados para lidar com aquilo. Então, não vai passar.
Se não for, ou se não tiver um mínimo de elementos de autoria e materialidade, não vai passar, não vai. Então, é importante, é melhor que a pessoa registre do que não registrar. Então, a comunidade universitária, ela precisa ser orientada, precisa de esclarecimentos para compreender o que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que é discriminação, ou o que é mero aborrecimento, o que é conflito, e dá para a gente sentar e dialogar e chegar num denominador comum. Porque, de repente, é uma falta de urbanidade. Não é uma infração disciplinar leve, por exemplo, mas é importante tratar ela. É importante. Então, você está ali em sala de aula, você está falando com uma pessoa, a pessoa é grossa com você, tem uma postura agressiva, não vai configurar uma infração grave, mas é importante lidar com aquilo. Tem que ter espaços de diálogo na instituição, e tem que ter ouvidoria acessível. Geralmente, as ouvidorias estão debaixo da escada, está na reitoria, a ouvidoria está lá no fim do mundo, lá no meio do pasto. A ouvidoria tem que ser acessível para todos. E essas pessoas têm que ser capacitadas. É isso. E pelo que você inferiu da sua pesquisa, no percurso que você estava em campo, né, levantando esses dados, quais foram as suas impressões do ponto de vista prático, estatístico, dessa realidade? Porque, de fato, se eu tenho um meio que só me é acessado como uma mensagem, a devolutiva ela é binária, né? É sim ou não, vai ser apurado ou não vai ser apurado. Mas, pela sua fala, eu sinto que havia ali uma necessidade de uma reflexão, seja do ponto de vista até de esclarecimento, né? De dizer, olha, vai ser registrado, vai ser tratado, passaremos nos filtros, mas aqui nós temos um panfleto, alguma coisa, uma cartilha, algo que indica quais são as condutas, e pelo que me parece, sua denúncia já está registrada, mas faz sentido você conhecer esses dados, ou, eventualmente, num caso de sofrimento mental, alguma coisa, também ter um núcleo, né, um órgão que possa minimamente respaldar essa pessoa, dar um primeiro acolhimento para que ela tenha uma direção. O que você viu aí nesse percurso aí de anos do levantamento, da pesquisa e dos dados? Eu, na verdade, eu faço uma análise do discurso. Então, eu analiso as manifestações de um determinado recorte temporal e analiso os discursos dentro de situações que a pessoa, a suposta vítima, diz que é assédio moral. Então, eu vou lá e analiso o discurso tanto de quem está sofrendo quanto de quem está praticando. E tento mapear esses discursos. Então, eu, por exemplo, cheguei numa conclusão que o assédio moral vivenciado na instituição que eu escolhi para pesquisar é um assédio moral institucional. Institucional não, é interseccional. Porque tem muito de algumas pessoas com características específicas. Né? Pessoas que fazem parte de um grupo minorizado. Essas pessoas que mais sofrem. Então, eu não deixei evidente os locais com maiores casos, maior número de casos de assédio, porque eu acredito que isso não ajuda, isso só estigmatiza o local. Tinha que ter uma pesquisa mais aprofundada. Eu não posso dizer que em tal lugar da instituição tem mais casos e dizer que lá é ruim. Talvez essas pessoas se sintam mais à vontade para ir até a ouvidoria e registrar. Mas eu valorizo e eu considero a descrição daquela pessoa que está sofrendo, sendo verdade ou não, de acordo com o modelo romano-germânico que a gente adota, modelo chave e fechadura que a gente adota, que a gente cria uma tipificação e a conduta tem que encaixar nela, considerando esse modelo, as situações, a maioria foram arquivadas, né? Porque é um critério muito apertado, mas as pessoas sentem isso, elas sentem que sofreram isso, e isso tem que ser considerado. Tem que trazer a suposta vítima para o protagonismo, e não é para estigmatizar,
não é para expor, não é para rotular, né? É para tentar promover uma mudança. Então, se eu falo hoje, olha, Elias, tal e tal lugar é o lugar que mais comete assédio na instituição escolhida para pesquisar. Na minha pesquisa está lá os dados, tem um ranking dentro da instituição que eu escolhi. Mas é legal colocar isso em evidência? Não, a gente tem que olhar o que dá para mudar. Por quê? Porque nós vamos rotular esses lugares, nós vamos depreciar esse lugar, nós vamos dar uma etiqueta para esses lugares. Então, a ideia não é essa, a ideia é tentar pensar novos caminhos. Por exemplo, poderia ser proposto uma intervenção maior nesses locais, né? Para levar informações, panfletagem, campanha, para poder trazer um maior esclarecimento. Porque, às vezes, também a pessoa que está praticando uma conduta que pode configurar, nem está sabendo que isso está acontecendo. Porque, às vezes, a gente está num ambiente tão tóxico que aquilo é naturalizado. Porque para a pessoa que está praticando é normal. Então, a pessoa está por fora. Quando vê, já configurou. Então, essas pessoas também precisam de orientação. Então, a pesquisa não é para dizer quem é mocinho, quem é bandido. Quem pratica é mal. A pesquisa, eu trago uma perspectiva restaurativa. É conversar, dialogar e tentar resgatar o senso comunitário. O senso comunitário. E a gente se vê como uma comunidade mesmo. Porque nós somos uma comunidade. Uma vez ocorrida uma violência, isso vai reverberar para toda a comunidade e a instituição. Então, a ideia não é estigmatizar unidades, órgãos que mais ocorrem essas situações, mas é trazer a suposta vítima para o protagonismo, considerar a dor dela também, né? E, junto com todo mundo, tentar mudar a realidade. Agora, a instituição escolhida para a pesquisa, ela não está isolada. Ela está dentro de uma sociedade que é extremamente hierarquizada. A gente precisa trabalhar também o combate ao assédio moral sexual e outras discriminações dentro de casa. Quando a gente divide, por exemplo, o trabalho doméstico, a mulher ela tem mais condições de uma ascensão profissional, porque ela vai ter mais tempo para se dedicar, por exemplo, né? Então, a pesquisa, sim, ela trouxe uma estatística, um ranking dos lugares que mais ocorrem essa situação, mas o foco é na análise do discurso. Então, a gente precisa conhecer o discurso, porque o discurso é uma parte da dinâmica da sociedade, para poder mudar a realidade. A gente precisa mudar o nosso discurso primeiro, para depois ir mudando gradativamente a nossa sociedade. Então, a instituição que eu escolhi pesquisar, ela está dentro de um contexto extremamente hierarquizado. Maravilha, professora, para mim, felicidade, né, porque eu poderia ficar aqui mais pelo menos uma hora conversando sobre o tema, que é um tema que me é muito caro. Nosso horário está chegando ao fim, eu vi que não tem mais questões levantadas em chat, então eu lhe agradeço imensamente a oportunidade da escuta, a oportunidade dos esclarecimentos, e te devolvo a palavra caso você queira fazer um fechamento ou só se despedir, para que a gente possa encerrar. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a confiança dos organizadores do evento, né, do segundo Congresso aí de Constitucional. Agradeço a equipe que organizou todo o evento. Não é fácil organizar um evento tão grande, né? E agradeço também ao EG que está à frente desse debate aí. Estou muito feliz de estar aqui hoje, falando com o Pires do Rio e todo o pessoal da instituição. Muito obrigada e eu fico à disposição, tá bom? Muito obrigada. Um abraço para vocês. Muito obrigado a toda a audiência. Nós finalizamos por aqui a transmissão. Um abraço. Cadê o seu carregador?